mas a situação também acontece em outras partes do estado. No noroeste do estado, por exemplo, no maior hospital, quem está lá em Campos é o Kleber Rodrigues e passa as informações para a gente. Bom dia, Kleber. Oi, bom dia, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Pois é, a situação é extremamente grave porque o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, é a referência em qualquer tipo de atendimento para a região noroeste do estado, inclusive a Covid-19. Ontem nós encontramos por lá pacientes que estavam com cirurgias já agendadas, tratamento de câncer, e tiveram que voltar para casa. Uma paciente que morava em Italva, uma região ali mais de 50 minutos afastada da cidade de Itaperuna. A direção do Hospital São José do Avaí informou que a unidade não recebe recursos desde fevereiro e isso vem atrapalhando o planejamento, dificultando, né, a manutenção de serviços. Então, por isso, a unidade já suspendeu alguns atendimentos e informou que, caso o governo do estado não regularize o pagamento, vai ter que suspender, inclusive, os leitos de tratamento da Covid-19. Lembrando que a cidade de Itaperuna vive um momento crescente dos casos da Covid-19. São mais de 750 casos confirmados e 16 mortes, 16 vidas perdidas na cidade. Vamos ouvir o que disseram o diretor do hospital e também uma paciente sobre essa situação. Um padrão um dia e seguir o padrão. Está lá. Obrigado pelas informações. Olha, essa questão dos hospitais, essa questão de falha no atendimento, essa questão de interrupção no atendimento, Silvana, existe no serviço público um negócio chamado solução de continuidade. Não pode ter. A palavra solução parece que está resolvendo. Não. Solução é de quando você dissolve uma coisa, então a continuidade vai para o espaço, interrompe o serviço. É isso. Então, a legislação diz o seguinte, que se interromper, o Estado tem que ir lá depois bancar. E a OS que assume, ou a entidade, o prestador de serviço que assume, precisa bancar do seu jeito. Porque quando ela se apresentou para fazer o trabalho, ela diz o seguinte, não, se der problema eu consigo segurar. Só que essa parte, quando chega na hora do vamos ver, do dinheiro na conta, não é bem assim que funciona. Porque ao mesmo tempo em que a lei e a justiça diz, olha, a OS tem que bancar aqui se não receber, né? Mas diz também que o Estado vai ter que depois pagar isso. E aí no meio dessa história fica um jogo de empurra para lá e para cá. Então o que tem que evitar? Para não chegar nesse momento de choque, de problema, o gestor tem que se antecipar. E se antecipar significa, opa, se eu sei que vai acabar o contrato daqui a 3 meses, 4 meses, eu tenho que começar a pensar antes no problema. A grande pergunta é por que não se responsabiliza o gestor? Eu não vejo isso. Cadê? Onde é que está? Né? Toda hora a gente vê isso, Silvana. Toda hora a gente vê hospital parando de funcionar, serviço que para de ser prestado e fica por isso mesmo. Você vê algum gestor sendo pego, sendo responsabilizado, né? Não fica, né? Vamos ver as entrevistas aí, as declarações aí que o Kleber chamou. Vamos lá. Se a gente não tiver recebimento nenhum até o final dessa semana, nós vamos parar as atividades todas relacionadas ao SUS, inclusive as urgências, hemodiálise. Você imagina o caos que é. Além do que os atendimentos de Covid também vão ser suspensos. Se nós não recebemos, por que nós vamos continuar fazendo o atendimento? A minha cirurgia está agendada aproximadamente 15 dias e hoje não teve nenhuma perspectiva de data para nova cirurgia. É muito triste, é triste e doído, né? Porque você vê pessoas debilitadas que chegam das suas cidades aqui de madrugada e retornar seu atendimento. Vamos lá, vamos voltar para o Kleber, então. A gente ouviu o diretor do hospital, assistente social. E é essa história que eu falei, né, Kleber? Porque quando a gente chega nesse momento que é o nó, que é o problema, aí fica, eu não tenho dinheiro, o Estado não tem dinheiro para pagar. População é que se dane, né? População é que fica no meio disso tudo. Não, e o que a gente está vendo é que o Hospital de Itaperuna, Fachel, pode de fato fechar, né? Exatamente, viu, Silvana? É um hospital filantrópico que depende desse recurso, né? E atende todos os municípios da região, não só Itaperuna, Bom Jesus, Itabapoana, Miracema, Natividade, e justamente num período como esse de pandemia. Só para se ter uma noção, hoje Itaperuna tem 90% de ocupação
dos leitos de UTI. E essa situação não é exclusiva do Hospital São José do Avaí, também está acontecendo na UPA da cidade. Ou seja, se o itaperunense ou o morador da região precisar do atendimento e não tiver, vai ter que recorrer para um município referência em atendimento, que seria Campos, só que Campos fica a mais de 100 quilômetros de Itaperuna. A Procuradoria do município informou que vai entrar na Justiça cobrando o dever do Estado, o repasse para o Hospital São José do Avaí, também para a UPA, e que vai entrar na Justiça também para evitar que o hospital tão importante como São José do Avaí suspenda os atendimentos, principalmente de Covid, no momento como esse. A nota do Governo do Estado é a mesma, né, que a Lívia Torres passou para a gente também, e lá em Volta Redonda também a nossa repórter também abordou, que diz que o Estado está estudando esses contratos aí, só que não dá um prazo para regularizar. E aí, nesse meio tempo aí, Fachel e Silvana, fica essa ameaça de suspensão de todos os atendimentos, então fica a urgência para que o Estado elabore um cronograma de repasses e termine aí com essa apreensão dos moradores. Silvana e Fachel. Obrigado, Kleber. Eu vou repetir o que eu falei aqui. O problema, obrigado, Kleber, pelas informações. Silvana, o problema é o seguinte, se o Estado, que é o responsável, que é o gestor disso tudo, que é quem procurou a OS, que procurou a empresa, que procurou o prestador de serviço, não olhar antes, mas antes é 1 ano, então que olhe 1 ano. Antes é 2 anos, então que olhe 2 anos. Mas se não olhar antes, vai acabar nisso. Então a gente tem um Estado que não está fazendo o trabalho que tem que ser feito para evitar que o choque aconteça. Por quê? Porque não tem dinheiro. Por quê? Porque não consegue um concorrente? Por quê? Porque o processo é complicado? Por quê? Porque os funcionários que eu tenho não conseguem fazer? Ou seja, tem N explicações aí, N explicações possíveis, que vai deixando, vai enrolando, vai deixando. Silvana, quando chega na hora do fim do contrato, acabou o contrato. Então, não tem muita explicação. E a legislação prevê isso que eu falei. Quer dizer, até na hora que quando chega nesse momento extremo que está virando regra, a OS, do outro lado, ela tem a obrigação, está lá escrito, tem a obrigação de continuar segurando o serviço com os próprios recursos. Depois ela recebe do Estado. Só que nem isso a gente consegue. Então a gente está vivendo no meio do... Sabe na corda bamba, acontecendo na corda bamba? A gente já não está mais na corda bamba, a gente está pendurado na corda bamba por um dedo só. É assim que está a situação da gestão desses hospitais e da gestão da saúde. E há muito tempo, não é só da pandemia não, há muito tempo.